Boa noite, sejam bem-vindos ao workshop do curso de Gestão e Ensino à Distância do Centro Universitário Newton Paiva. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, mas muito legal mesmo, porque é questão de administrar. Vivemos num país bastante conturbado, estranho, nos cenários econômicos tão diferentes. E eu trouxe hoje dois grandes profissionais para a gente poder discutir. Mas antes de eu apresentar esses dois grandes profissionais, eu gostaria de dar uma boa noite a todo mundo que está nos assistindo aqui ao vivo, inclusive pessoas do Brasil e pessoas dos Estados Unidos. Good evening, good night. E a questão é importante para todo mundo. As pessoas que são do nosso polo. Eu vou aproveitar. Aprendi isso com o Faustão. Ô louco, meu, né? Peguei a colinha aqui, porque nós temos polo por todo o Brasil e ficar guardando tá complicado. Todo mundo dos polos de Belo Horizonte, Carlos Luz, Silva Lobos, Buritis. Nós temos também Betim, Barbacena, Barreiro, Bom Despacho, Contagem, Curvelo, Divinópolis, Sorocaba em São Paulo, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Lagoa Santa, Montes Claros e Sete Lagoas. E, inclusive para vocês, sete lagoanos, uma surpresinha. Os meus convidados de hoje, o Aldrin Schreiber Fonseca, ele é, olha o nome dessa empresa, cara, olha, CEO da Garden Solar SA, tá? Falei bonito? Sim. Beleza, obrigado. Né? E o Carlos Eduardo Avelar Batista, que é o CEO das empresas Oxford Brasil Participações Limitadas, mas também já está com um novo nome. E todos os dois de Sete Lagoas. São grandes amigos meus, muito obrigado, boa noite por vocês terem aceitado esse convite. E de cara, eu acho que fazer uma pergunta aqui somente para o Aldrin ou para você, Carlos Eduardo, fica bastante complicado. Eu acho que nós poderíamos trazer de cara uma pergunta que eu recebi dos meus alunos e todo mundo faz. Como é que é administrar uma empresa, seja ela de pequeno, médio, grande porte, em um país chamado Brasil? Deixa a pergunta livre para qualquer um dos dois que quiser primeiro responder. Boa noite, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. E já veio uma pergunta bala de uma vez, né? Essa realmente é uma pergunta que tem que se pensar para responder, porque o Brasil, o que a gente está vendo aí, tanto na área de política, na área de gestão, tudo que se está vendo, é um país muito complicado, devido às altas taxas de impostos, a forma de você ter que administrar, você tem que realmente fazer malabarismo. A gente brinca muito que é uma forma circense de administrar, que você tem que trabalhar em vários âmbitos. E o grande detalhe da população brasileira é a criatividade. Então, por isso que se consegue fazer muito ainda nesse país, pela criatividade do povo brasileiro. Então, eu entendo que assim, a gente consegue trabalhar em cima de altos impostos e ser produtivo, e ter rentabilidade. E é uma concorrência, o governo concorre até desleal com a gente. Porque se o governo realmente fomentasse isso, a gente seria, sem dúvida, as maiores empresas do mundo. Né? Então a gente vê isso aí acontecendo e é triste. A gente ter que rebolar para fazer funcionar tudo. Né? Boa noite a todos, boa noite, Leandro. É um prazer revê-lo também. Prazer nosso. Eu acho que talvez a gente tenha a maior concentração de sete lagoanos hoje, né, por metro quadrado, com certeza é aqui. Né? Eu concordo, eu acho que é uma luta diária. Eu costumo definir que você ser gestor hoje no Brasil ou ser um empreendedor, essa é uma luta diária. Né? Todo dia você mata um leão, né? Onde um país onde você é sufocado por uma alta taxa de imposto, eu não estou questionando a alta taxa de imposto, desde que você tenha retorno em forma de infraestrutura, em forma de educação para profissionais, mas eu diria que está cada vez mais difícil. Né? A gente estava conversando agora há pouco, falando das operações, né, um pouco antes da gente começar aqui, das operações que a gente tem pelo mundo. Né? Você falou do nome, agora a gente fez uma joint venture com uma empresa belga chamada Carmeuse, agora somos Oxford dos Carmeuse. Né? Então, a gente está competindo com várias unidades de negócio no mundo inteiro.
né? Então, quando você olha para o Brasil, você vê que você está cada vez menos competitivo, que você está cada vez mais instável, com o risco político somado a isso. Você falou do risco político e eu acho que isso conta muito. Esse ano, né? eu acredito que vai ser o grande Piora, fator esse. O grande fator é o risco político. O exemplo disso, um grande termômetro disso é o câmbio. Né? Hoje você tem, tudo bem, o dólar está desvalorizando no mundo inteiro, mas no Brasil a desvalorização é muito maior. Né? E por que isso? Porque hoje nós temos um risco maior. Né? Então eu diria que é difícil, mas como você disse, a gente tem uma coisa que conta a nosso favor, que é a nossa criatividade, mas eu acho que ainda assim, eu acho que a gente precisa ainda enfrentar algumas coisas. Mas, do ponto de vista, você como líder dentro de uma empresa, o que eu acho que você tem que fazer de melhor é gerir sempre o seu melhor ativo, que são pessoas. Né? Então, que exatamente tem a ver com a criatividade. Né? Então, você abriu a sua apresentação dizendo que nós vivemos em tempos estranhos e vivemos. Né? E vivemos de fato num país muito, muito estranho e muito difícil. É um momento, eu não sei se é um momento que a gente está, que acho que é muito mais fácil você perder dinheiro do que você ganhar dinheiro. Sem dúvida. Sim. Né? Mas segura, tá? E lembrando o seguinte, se você tem dúvidas, se você quer perguntar, gente, aproveita, porque os caras não são apenas sete-lagoanos, eles são internacionais também. São pessoas que tiveram momentos de muita dor de cabeça. Os cabelos brancos do Aldrin não vão mentir. Os cabelos brancos do meu amigo também, caso do Aldrin, não vão mentir, porque administrar é complicado, ele está chamando atenção para isso. Manda o seu WhatsApp para 31, código de área 999-884300 e pode mandar sua perguntinha. A nossa assistente de palco, a Thaís, vai estar aqui coletando as perguntas e depois a gente vai responder isso no momento oportuno, ok? E voltando para esse momento, porque essa questão de matar um leão todos os dias é algo meio... se tornou uma máxima. Eu acredito que esse é o grande queco, o grande nervo central, de repente, da nossa conversa hoje ao longo do nosso workshop, é porque nós brasileiros estamos acabando nos acostumando a sempre administrar incerteza. Eu posso afirmar que quando a empresa brasileira, e vocês têm essa experiência a nível regional, nacional e agora internacional. O brasileiro, quando vai lá fora e ele explode, é porque ele aprendeu a administrar nessa loucura toda? Bom, eu acho que sim. Fazendo uma colocação muito interessante em relação ao leão, é porque os dinossauros não existem mais, porque senão a gente ia ter que matar um dinossauro por dia, porque o volume é muito maior. Mas eu acho que essa dificuldade que faz o brasileiro gerar sua criatividade, tá? Fomenta mais essa criatividade dele, ajuda sem dúvida lá fora, ajuda aqui dentro também. Né? As empresas que sobrevivem no mercado brasileiro, elas trabalham isso o dia inteiro, entendeu? Sempre tem que se focar nisso. E o mais importante que você comentou, da mão de obra. Se você pega os grandes centros em Belo Horizonte, São Paulo, por exemplo, e para um pouquinho no centro da cidade e fica olhando, parece que é um monte de zumbi andando para lá e para cá. Entendeu? Por quê? O funcionário ele ganha mal, ele é mal remunerado, ele não tem uma qualificação adequada e não tem como investir. Então ele passa pela vida. E isso é muito cruel, porque o ser humano ele tem que desenvolver a vida dele no potencial máximo, eu acredito assim. E infelizmente o Brasil investe pouco nisso, porque existe um controle de massa. Vale mais a pena você controlar a pessoa mais desfavorecida, vamos falar assim. Entendeu? Infelizmente. Então, infelizmente a pobreza no Brasil é muito bom, né? Então assim... E aí vem tudo, não é? Não se investe em educação, porque não tem interesse. Não tem interesse da pessoa fazer isso. Isso é bastante interessante, porque quando você... Agora mesmo, eu estava comentando também, antes de nós começarmos aqui, né, essa conversa de hoje, digamos assim, a gente estava discutindo sobre a questão de combustível. Né?
onde o tipo de empresa que nós trabalhamos, ela é altamente dependente de combustíveis fósseis, e portanto da Petrobras no Brasil, né? A gente fala-se muito de diesel, fala-se muito de gasolina, mas o combustível que a gente mais usa é o que a gente chama de coque verde de petróleo. A Petrobras esse ano já aumentou 80% o preço do coque virgem de petróleo. E isso corresponde a 50% do nosso custo, né? O que nós somos obrigados a fazer? Aí é que vem a criatividade brasileira, né? O que nós somos obrigados a fazer? A desenvolver combustíveis alternativos, né? Combustíveis a partir de biotecnologias, né? Então, e aí o que está acontecendo? As pessoas que trabalham hoje no Brasil, o nosso grupo de engenharia, o nosso grupo técnico de combustíveis alternativos, eles viraram referência para os Estados Unidos, que é o país ao qual nós somos ligados, né? Então, você vê a criatividade e o quanto nós poderíamos ir mais longe se houvesse interesse. De novo, a gente sempre volta no problema, parece até repetitivo, coisa de executivo, de empresários, né? Aquela choradeira, né? O empresário brasileiro é chorador. De novo, eu não vejo o problema em você ter uma carga tributária como o da Dinamarca, por exemplo, que é em torno de 46%. A nossa está hoje em torno de 36%, 38%. Né? Mas o retorno da Dinamarca... Exatamente, mas como é que retorna para a sociedade? E retorna para as empresas, né? Retorna em forma de pessoas mais capacitadas, pessoas com salários maiores, porque a produtividade é maior. Não adianta querer ter um salário maior se você não tem uma produtividade maior. E produtividade, ela está ligada à educação e etc. Então não tem problema nenhum com isso. Mas hoje nós vivemos um problema, a sociedade precisa decidir. Ela precisa decidir o que ela quer, né? O recurso é finito, não tem plantação de dinheiro que o governo vai lá e pega, né? Então ela precisa decidir o que ela quer de fato. E isso tem um impacto, um reflexo nas empresas, isso tem um reflexo na sociedade como um todo, né? E na forma como nós gerimos. Agora, hoje, com a carga tributária que nós temos, pressionado por custo, principalmente no caso, no nosso caso específico, a gente depende de uma Petrobras. Complicado. Na verdade, a gente tem que ser mais, você usou criativo, tem que ser mais criativo ainda. Na verdade, eu vejo que não a sua empresa, mas eu acho que todo o processo hoje brasileiro ele está sendo impactado pelo custo logístico. Chegou a um ponto que é uma situação complicada, né? Mas façamos o seguinte: nós estamos conversando, já falamos o cargo de vocês. Dá um briefing rapidinho sobre em que vocês atuam. Porque é importante a gente sempre ver isso aqui, que para você, meu aluno, e você que está nos assistindo aqui agora, ao vivo, temos aqui pessoas de cadeias distintas, né? Nós temos segmentos muito distintos. E é uma questão que eu poderia trazer um outro enxergue de empresários e, basicamente, nós vamos ver que algumas coisas elas são muito semelhantes. Audrey, quer começar, por favor? Sim. Pegando justamente esse fio que você deixou, as dificuldades são as mesmas para todos os ramos de atividades. Hoje o nosso portfólio ele está em geração de energia. São usinas de geração de energia fora do país e agora com uma parceria americana de tecnologia avançada. Então vem muita novidade boa aí, a gente já está arquitetando algumas coisas no Brasil. Né? Valor agregado no final. Sem dúvida. Só que é extremamente difícil trazer qualquer coisa para o Brasil. É extremamente difícil. Parece que você está trazendo uma coisa ruim. A sensação que a gente tem lá fora é isso. Que você está trazendo uma coisa ruim para o Brasil. Porque o tanto de entrave, o tanto de dificuldade que se aparece, fica parecendo que você tem que repensar. Fala, peraí, será que eu não estou fazendo uma coisa que não vai ser benéfica? Que a intenção é essa? Então é complicado. Mas a gente não desiste nunca, né? Somos brasileiros, né? Vamos falar assim. E isso se tornou uma vantagem lá fora, porque essa criatividade, mas essa resiliência, vamos usar essa palavra, nos torna realmente competitivos lá fora. E isso é muito interessante. E em função da necessidade de energia, você acabou de falar da energia que você precisa e infelizmente você tem um fornecedor só. Inclusive a energia que você produz também, a gente precisa bastante. Então tudo isso aí, tudo é energia. Vocês estão aí assistindo a gente por causa da energia. Sem ela não seria possível. Então, o que é o grande detalhe? É cada um gerar a sua.
Imagina que, da mesma forma que seu corpo gera a energia através do alimento, para você se manter, você estudar, você ser criativo, você fazer tudo, a intenção é que o ser humano ele comece a ver isso dessa forma também. Ele começa a fazer cada vez mais. E o grande passo que eu estou vendo, que é um diferencial na humanidade que está se mostrando, é que não tem muito aquele negócio, eu estou fazendo um negócio que eu estou ganhando dinheiro e eu quero fechar meu ciclo aqui. Não. Está se criando um negócio muito assim, eu quero ensinar como faz, eu quero disseminar essa informação, esse conhecimento. E isso é muito bacana. Eu acho que isso é o crescimento mesmo. Enquanto você está na ponta da parte de tecnologia e de valor agregado, eu estou na outra ponta, né? Está lá embaixo, lá eu estou na cadeia de baixo, digamos assim, né? Na verdade, a Oxidus Carmills, ela produz óxido de cálcio e magnésio, famosa cal. Né? Cal. Mas não é para cal para construção civil, aquela que a gente usa para calhar a parede, né? Não, ela é usada em vários processos. Inclusive vai ser muito utilizado depois da Copa do Mundo para corrigir as paredes. Você não está esperançoso, não? Não, depois da Copa do Mundo. Tá, entendi. Não estou falando nada do calopsita ainda não, meu. Entendi. Nada do calopsita. Entendi. Mas a cal, ela é muito utilizada para a produção de açúcar, ela é utilizada para a produção do aço. De tinta. Ela é utilizada para a produção de tintas, ela é utilizada para a produção de papel, ela é utilizada em vários tipos de indústria para tratamento de água, né? Ela está mais presente na nossa vida do que a gente imagina, né? Hoje, você pegar um copo desse e virar uma água, com certeza tem cal no processo, na fabricação do cal, no tratamento da água. E hoje a gente atinge, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente atinge uma gama do PIB muito grande. Né? Porque você atinge os clientes que nós têm uma diversidade muito grande, né? Um portfólio muito grande. Você está falando de empresas como Suzano, Klabin, Usiminas, Gerdau, Ternium. Você está falando aí de grandes players do mercado nacional que certamente aí, se a gente pegar todos os clientes que nós temos, certamente nós vamos englobar 80% do mercado, né, como um todo. Mas eu concordo, eu acho que basicamente, tirando alguns processos, enquanto você estava falando, estava pensando aqui, você tirando alguns raros processos, você não tem utilização de energia. E eu costumo dizer para os nossos clientes que eu não vendo cal, eu vendo energia, porque eu consumo energia, o meu consumo de energia é muito alto, o volume seu é muito é altíssimo. Então eu concordo e eu acho que o que você está correto. Eu acho que nada funciona sem energia e eu acho que a forma como você disse que hoje você está mais preocupado em ensinar as pessoas como produzir. Eu acho que o mundo efetivamente caminha para isso, né? Embora eu esteja numa indústria mais de base do que Mas inevitavelmente, né, o que a gente vê é que nós tínhamos um conceito muito tempo atrás, e vale para os nossos alunos, né, que nós havíamos na década de 90, especialmente isso mais oriundo lá dos Estados Unidos, que as cadeias produtivas eram mais excludentes ou competitivas. Hoje elas são mais interdependentes. São muito mais... Você precisa, ou seja, aquela questão de que o lojista do lado, se ele fecha a porta, antigamente as pessoas batiam palma, que beleza, é menos concorrência. Hoje o cara olha e fala assim, quando fecha a porta, cara, é menos um consumidor no mercado. Então, há um pensamento mais global, isso começa vagarosamente, mas no mercado se consegue ver isso com mais precisão, né? Mas, olha... Eles falaram uma coisa para vocês que é importante, gente. A importância de estarem capacitados. E você que está nos assistindo, ainda não estuda aqui comigo, você vai entrar agora. Logo depois da nossa paradinha, vai entrar no site www.newtonpaiva.br, vestibular, cursos de gestão, ensino à distância, vem estudar conosco. Se estudando já está difícil, imagina quem ainda não está. E uma coisa que é importante, a gente vai olhando, falaram da empresa internacional, os caras... estão rodando o mundo inteiro, mas nem sempre a história sempre foi muito bem assim. Vocês também empreenderam, tiveram seus momentos de muita labuta, muita dor de cabeça. Qual foi o momento em que vocês falaram, agora sim, agora encaixou, agora a empresa tá acertamos onde que eu deveria ir?
É algo filosófico? Mediúnico? É algo que simplesmente vem na carta de baralho ou é simplesmente fruto de muito trabalho, mas também às vezes de um pouco de sorte? Bom, eu vejo que a cada momento esse clique acontece. É agora, tá indo de novo. Porque você tem que acreditar. Entendeu? A gente chega onde chega por acreditação. Você acreditando no que você consegue, que vai fazer, lógico que você precisa de capacitação, você precisa de oportunidade, tudo isso. Só que o mais importante é você ter a crença que você consegue. E aí, não tem limite para você. Por exemplo, manter uma empresa no Brasil é um exercício diário disso. Você tem que acreditar na sua empresa todo dia e tal. E isso, te cortando, mas vale para todo mundo. Sim. Desde o microempreendedor individual até o grande, né? Eu diria, você usou uma palavra, e eu vou copiar essa palavra que você usou, porque eu acho ela importantíssima, chama-se resiliência. Né? Você tem muito mais razões para desistir, né? Você é testado todo o tempo, você tem muito mais razões para desistir do que para continuar. Né? Então, eu realmente acredito que a gente tem que continuar tentando, a gente tem que continuar acreditando e continuar se preparando. Né? Você falou uma coisa que para mim é fundamental, eu sempre acreditei isso na minha vida, que é a sua preparação, porque chegam as oportunidades que nada adianta se você não está preparado. Né? Então, eu acho que a palavra de ordem é resiliência. Né? Se você acredita, se você está preparado, como você disse, não é fácil empreender no Brasil, não é fácil você ser um gestor no Brasil, mas a resiliência é que conta, a sua capacidade de... Não tem aquela história, se você caiu 7, levante 8? Exatamente. É mais ou menos isso. Não, e um detalhe, não só no empreendedorismo, o próprio aluno, ele precisa ter essa resiliência. Por quê? Você estudar num lugar legal, uma faculdade boa, geralmente você tem que pagar um estudo, entendeu? Então, assim, o governo, voltando no governo novamente, não estou apedrejando só não, mas eu vivo aqui também, então a gente vê isso aí. Mas, para você fazer tudo isso, você tem que trabalhar, você tem que... Ou alguém vai pagar a faculdade para você precisa ser resiliente, porque a quantidade de coisa que te desmotiva é muito maior do que te motiva. Sim. Entendeu? Então, assim, essa parte de formação do aprendizado é um negócio que você tem que agarrar com unha e dentes para ter oportunidade lá na frente, senão... Eu estava participando de um... Todo ano a Carmills tem um congresso de liderança onde participam do nível de diretor de todos os países onde ela tem operação. São 60 países. E a gente vai para Pittsburgh e entra para um hotel, para um resort e vai discutir sobre várias coisas. Você falou outra coisa aí de que você não deve desistir, né? A gente começa a lembrar das gerações, desde os baby boomers, X, Y, Z, chegando na milênio. Você falou, desistir é fácil, né? A geração hoje, a geração milênio, ela desiste muito rápido, né? Eu diria que, não é porque eu sou eu não sei se eu estou entre a X e a Y, não sei, né? Mas tá tudo muito fluido. Eu esqueci agora o nome do filósofo que escreveu um livro sobre isso, um polonês, ele dava aula em Oxford, e eu me esqueci agora o nome dele, mas é exatamente isso, tudo é muito fluido, né? Você desiste muito fácil, isso não me serve, então eu já parto para outra. E você está na faculdade, e é isso mesmo. Às vezes você tem raiva, você quer desistir, dá muito trabalho. Às vezes você trabalha e estuda. Que é uma realidade da maioria dos meus alunos, eu sempre falei isso. A maioria dos meus alunos são vencedores, porque são donas de casa, mães, pais, trabalho o dia inteiro, chega e tem que estudar. Não é fácil. O estudante no Brasil acabou virando elite, não porque ele estuda numa grande instituição de ensino, mas porque hoje o brasileiro tem falado que não é importante mais estudar. Sim. Na verdade, os nossos exemplos, né? Os nossos exemplos. Você falou governo, eu costumo dizer o seguinte, quem é o governo somos nós. Né? Quem é o governo somos nós. De novo, eu acho que a gente precisa decidir o que a gente quer fazer
da sociedade. Né? Então, se você falar de um clique, eu sempre fui uma pessoa de planejar muito. Então, desde o princípio, eu sempre tive isso na minha cabeça, né? De que eu sabia que ia ter dificuldades, né? Desde quando eu me formei, acho que eu não vou falar, né? Senão a pessoa vai descobrir a minha idade, né? Mas desde quando eu me formei, em 1994, pela Universidade Federal de Uberlândia, que eu saí de Uberlândia, fui para São Luís do Maranhão, né? 3.000 e tantos quilômetros de casa, naquela época parecia um outro país, né? Naquela época parecia um outro país, mas eu sabia onde eu queria chegar. Você tinha um planejamento, você tinha meio definido. Um planejamento. Eu vou usar a sua palavra agora, você pegou a resiliência, eu vou pegar o planejamento. Porque é muito importante, o planejamento é tudo. Porque você ter resiliência no caminho errado, você está atrasando o seu fracasso, mas vai fracassar. Então, aquele negócio, não demurra em ponta de faca. Seja resiliente, mas seja inteligente. Entendeu? Consiga observar tudo. Consiga analisar o mercado, o cenário que você está vivendo. Faça o seu planejamento. Tem uma frase que eu amo, que é o seguinte: se você não planejar, você vai seguir o planejamento de alguém. Entendeu? Se você não planejar, vai ser planejado. Alguém vai planejar por você. Então é dessa linha. Então eu vejo assim, resiliência é importante demais, porque hoje essa geração mais nova, realmente ela criou uma dificuldade, ela desiste. Sim. Né? Só que existe a geração contrária, a mais antiga, ela está fazendo, o negócio está difícil e ela bate. Ela quer continuar daquilo, ela não quer aprender, ela não quer inovar. Então são os extremos que a gente está vendo. E o que é a grande jogada? É você ter o discernimento de estar observando, tá sempre antenado. Não dá para simplesmente ficar esperando cair no seu colo. Você tem que levantar todo dia, ter ação, correr atrás. E até trazendo isso, colocando aquela questão que você colocou no início, né? Por que o brasileiro às vezes se sai muito melhor, um executivo brasileiro sai melhor fora do país? A nossa capacidade de planejar as empresas, ela tem que ser muito maior. Porque o número de variáveis que você tem que considerar é muito maior. Por exemplo, meus colegas dos Estados Unidos, para eles a questão energética não é um problema. Pra gente é. Porque não existe bandeira vermelha, né? Ele compra gás, não existe bandeira vermelha, né? Ele tem gás à vontade, ele compra o gás a $3 o MMBTU e nós aqui no Brasil compramos a 6, 7. Né? Então, para ele não é um problema, ele vive ali naquela condição estável. Para nós, não. Essa é mais uma variável que eu tenho que colocar para o meu planejamento estratégico, né, para poder sobreviver. Então, concordo, acho que resiliência por si só não resolve, é um bom caminho andado, mas planejamento, desde que você seja microempresário, você é estudante, eu sempre entendi, na época de faculdade, eu sempre me entendi como um profissional como estudante. Então eu tinha que fazer o melhor possível de mim. Né? Eu tinha que fazer aquilo da melhor maneira possível. E sem dúvida é através da resiliência e através do planejamento. Eu não tenho a menor dúvida. Vamos lá que a gente vai dar um break daqui a uns minutinhos. E o importante é o seguinte: olha a importância da gente ter uma educação continuada, ou então de repente ter um novo curso, aprimoramento, inovação, e de repente até repensar o nosso futuro através de um planejamento. E você começa o seu planejamento agora, fazendo o quê? www.newtonpaiva.br. E você vai lá, clicar em vestibular e vai estudar conosco. E tá com dúvida, gente, agora é o momento, porque a próxima pergunta não vai embora, a gente vai dar uma parada rapidinho e automaticamente nós vamos tentar discutir quais são os grandes obstáculos do cenário econômico para o futuro. Nós vamos falar sobre um pouco mais sobre o futuro. Então não foge não, que daqui a uns minutinhos a gente volta. Manda sua dúvida para 31, código de área 999-88-4300 e a gente volta em pequenos minutos. Aguarde aí. Voltamos já. Estamos de volta com o workshop dos cursos de gestão e ensino à distância do Centro Universitário Newton Paiva. É um prazer ter vocês. Obrigado por ter esperado, mas valeu a pena. A partir de agora a gente tem algumas perguntinhas aqui. Eu fiz questão de esconder dos meus convidados para eles não se prepararem tanto, mas gente, tá em tempo ainda, tá? Tem tempo ainda. Quer mandar uma pergunta? Manda para código de área 31 99988 4300.
Inclusive, estou falando um pouquinho mais rápido, devagar o telefone, porque alguém puxou minha orelha aqui, lá dos Estados Unidos. Eu vou ler sua pergunta por último, tá legal? Mas tudo bem, brigadão. Gente, eu fechei o bloco falando sobre futuros, cenários futuros. Nós não somos mãe de Ná, não somos... Se soubesse até o número da cena, se alguém pode mandar pelo WhatsApp, tá? Mas ajuda. Mas qual é o maior obstáculo que vocês enxergam hoje? Inclusive, isso tem a ver com a pergunta da Daiane das Dores, está estudando comigo administração e ensino à distância, Polo Contagem, um abraço para Contagem, que pergunta o seguinte: como iniciar um empreendimento em tempos de crise? Vocês têm alguma dica? Pego a pergunta dela e faço o seguinte: qual que é a dica que vocês dariam para o momento atual, sendo que é muito complicado a gente falar qual que é o próximo planejamento para 2018, segundo semestre de 2018, 2019, tem gente que já fala também que está complicado. Qual que seria a dica de vocês? Quer começar? Posso começar? Eu acho que não tem uma regra, né? Eu acho que, como tudo na vida, não tem uma regra. Não tem uma regra para o sucesso, não tem uma regra por êxito. Eu acho que a regra é tudo aquilo que a gente conversou antes, né? É resiliência, é planejamento, é acreditar. Eu não acredito em fórmulas prontas, né? Mas eu acho, realmente, me desculpa o nome dela... Daiane. Daiane, realmente parece desanimador, né? Parece desanimador, de fato, o momento que o país vive, e a gente tem que aproveitar isso para aprender com ele, né? Por que será que nós estamos numa situação como essa? Por que será? Erros foram cometidos lá no passado. Não há 2 anos, né? Mas de mais longo tempo. Então, eu diria que todo momento de crise, ele carrega oportunidades. O que é ruim para alguns pode se tornar uma mega oportunidade para o outro. Sem dúvida. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? É isso aí. Enquanto uns choram. Exatamente. É aquela questão do meio copo cheio e do meio copo vazio. Isso. Né? Gostei da analogia. Né? Então é exatamente isso. Então eu acho que vale muito... para você empreender hoje, eu acho que vale muito você ficar atento às oportunidades, né? Muitas coisas que são óbvias, é lógico, elas parecem ruins, mas sempre vai haver uma oportunidade, né? Eu disse aqui que nós estamos procurando combustível alternativo, né? Para quem quer produzir um combustível alternativo, isso é uma oportunidade, porque não é o nosso core business. Então, hoje, certamente a gente vai precisar de alguém vai ter que fazer. Então, quer dizer, isso só surgiu porque a crise nos levou a isso, né? Essa alta do dólar pressionando o preço dos combustíveis interno, e a alta do dólar vem da dificuldade do governo de cumprir o plano e o déficit que nós estamos gerando esse ano, que, de novo, não começou há 2 anos. Eu repito isso porque é importante para nós entendermos o seguinte: tudo que se faz hoje em economia se leva pelo menos 5, 6 anos para você ver o resultado. Então vocês aí façam as contas, né? Nós estamos em 2018, menos 6, 2012. Aí nós vamos ver quem estava lá no Ministério da Fazenda, quem era o presidente da República na época, e aí Quais foram as decisões econômicas daquela época? Quais foram as decisões econômicas naquela época que nos levaram à situação atual. Mas não desanima não, eu acho que sempre existe oportunidade, sempre existe um nicho. Acredita nisso. E uma coisa que eu gostaria de acrescentar também é o seguinte: se fala muito hoje de pensar fora da caixinha, né? Porque o que acontece é o seguinte: você vê isso na sociedade, até na família, entre irmãos, um que tem sucesso e o outro não tanto. Por quê? O que é a diferença? A educação é a mesma, a forma de criação é a mesma, por que um destaca do outro? Simples, é a forma de ver as coisas, é o pensar fora da caixinha, né? Então, o que acontece é o seguinte: no momento de crise, você tem que ter o seu ideal, o seu sonho, o que você quer realizar. E aí sim, usar tudo aquilo que a gente falou: planejamento, resiliência, e fora da caixinha. O que você puder inovar, você vai... foi lançado isso há um tempo, que menos é mais. Isso é fantástico, porque você tem que... As coisas se complicaram tanto que ficou complicado de mexer. Então, quando você coloca coisa muito simples, a pessoa fala assim: pô, mas é só isso. E é assim mesmo. É só isso que você tem que fazer de forma
honesta, de forma ética, com pensamento no futuro. Você não tem que pensar só no agora. Pensa no futuro, como que você vai chegar lá, planejar e não desistir nunca. Tem um videozinho que você pode olhar no YouTube, Joseph Cleaver, não sei se vocês já viram. É fantástico, assistam. Ele é uma comédia e ele fala justamente disso. Não desiste nunca. Você puxou uma palavrinha aqui e a Sara de Oliveira Rezende, também estudante de administração e ensino à distância, lá do Paulo Barreiro. Um grande abraço para todo mundo aí do Paulo Barreiro. Fez a seguinte pergunta, tá? Eu quero até ver quem vai responder primeiro aqui, que ela começa da seguinte forma: o empresário sendo totalmente ético, seguindo todas as leis trabalhistas e tributárias, Sara, consegue sobreviver no Brasil ou tem que arriscar-se em algum momento? Espera, isso mesmo? Isso mesmo. Arriscar-se... eu acredito que ela está dizendo que... Eu não sei exatamente, a Sara, não sei o que a Sara... se você puder tiver aí, manda um input rapidinho para a Thaís aqui, só para... Mas o meu entendimento da tipo, dela, se você ser antiético, né? Ou seja, será que dá para ser ético em um país onde a ética... veja bem, eu não acredito, eu acho que a pergunta é o contrário, a reversa, né? Nós estamos num momento no Brasil hoje em que a gente está tão chocado, eu acho que talvez anestesiado com o que a gente viu aí nos últimos 4 anos, 3 anos da Lava Jato, né? De uma forma mais exitosa no último ano. E de fato, né? Você vê o que empresas na área de construção fizeram, eu imagino que está disseminado no mundo todo. Eu seria muito inocente ao dizer que isso não existe no mercado e que a gente não sabe que isso existe no mercado, né? Mas eu acredito que é o contrário. Eu acho que uma hora a conta vem. Quando você não é ético, quando você não respeita as leis, eu costumo dizer o seguinte: eu posso não concordar com a minha carga tributária, tá certo? Eu posso achar e posso brigar para que ela seja melhor utilizada, mas eu não posso deixar de pagar, tá? É uma obrigação. Eu posso brigar para ir para o outro lado da moeda, né? Quando você olha, você compara carga tributária com IDH, né? Você tem os países nórdicos que têm os maiores, percentualmente, maiores impostos, na casa de 46%, beirando 50%, mas tem os maiores IDHs. Mas o Estado provê tudo, provê ensino, educação, saúde, infraestrutura, segurança. Você anda nas estradas e você não paga pedágio, né? Por outro lado, você tem um outro modelo que também funcionou, que é o modelo dos Estados Unidos e do Japão. Nos Estados Unidos você tem uma carga tributária próxima de 20%, 21%, né? Somando tudo. Né? Nós estamos falando aqui tudo, né? Imposto de renda, ICMS lá um pouquinho diferente, né? Os sistemas variam de estado para estado, os Estados Unidos, por exemplo. Mas é um outro modelo que funcionou também, que fez com que o Steve Jobs, lá que a gente está falando de empreendedorismo, Steve Jobs começasse uma empresa numa garagem, tá certo? Numa garagem, e construiu a Apple. Só a Apple, né? Só a Apple. Veja, né? Eu acho que o momento é propício. A pergunta da Sara, ela é totalmente pertinente. Eu acho que é o contrário, uma hora a conta vem. Olha a situação do Odebrecht hoje. Né? Que cresceu, infelizmente, sendo antiético. Eu acho que a gente tem que enfrentar esse problema e dizer que quantas empresas no Brasil, grandes conglomerados nacionais, foram construídos dessa forma. Mas uma hora a conta vem. A gente sabe que ela vem. Então, olha, vale a pena sim, é possível sim. Quando comecei a minha empresa, antes de haver aquisição pela Carmils, sempre acreditei nisso. Sempre acreditei na ética, sempre acreditei que deveria pagar os impostos, sim. Eu posso questionar, como nós estamos fazendo aqui agora, tá certo? Mas sim, eu acho que você consegue sim, né? Eu comecei a minha empresa praticamente do zero, né? Que foi adquirida por uma empresa belga depois, e foi assim o tempo inteiro.
E continua, agora mais ainda, porque existe uma preocupação maior ainda, já existia lá fora, e agora com a Lava Jato, maior ainda. Então a resposta a isso aí não precisa deslizar, não precisa sair do caminho, o contrário, eu acho que você não ser ético e você não pagar imposto, uma hora isso se vira contra você. Seja você um executivo, seja você... Nós estamos vendo aí executivos sendo responsabilizados por não pagarem impostos de empresa grande. Né? Então cadeia, não vale, né? É sedutor no primeiro momento, né? Mas eu diria para você que a sociedade brasileira está mudando e a conta vem. Né? E eu não tenho a menor dúvida disso. Eu gostaria de acrescentar que é o seguinte, a sociedade brasileira ela já tem um famoso jeitinho. Né, o jeitinho para tudo. E, infelizmente, às vezes o jeitinho passa por um desvio de caráter, vamos falar assim, vamos chamar de desvio de caráter. Eu penso que é o seguinte, tem coisas que você aprende e você sabe que é certo ou que é errado. Não tem como falar assim, eu não sabia. Entendeu? Honestidade, ética, tudo isso aí você aprende e você pode fazer de forma diferente. Mas você vai estar ciente que você está fazendo. E o detalhe é o seguinte, hoje começa com uma pequena coisinha, e até chegar no Odebrecht da vida. Né? Então eu acho que a ciência do negócio é nunca fazer. É ser ético, honesto, e use sim, porque na hora que você está fazendo assim, você vai ter que ter mais criatividade, você vai ter que ter mais jogo de cintura. Foi Nelson Rodrigues que disse, se o malandro soubesse como é bom ser esperto, como é bom ser honesto, seria honesto por pura malandragem. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu concordo, essa questão do jeitinho brasileiro, ela é complicado, mas eu acho que a gente está mudando isso e, de novo, eu acho que a gente tem que ser ético, eu acho que a gente tem que pagar o imposto. Sim. De novo, vou ser repetitivo aqui. Você tem que saber separar as duas coisas. E, ao mesmo tempo, brigar para que esse imposto seja bem utilizado. É isso. Porque é o seguinte, um grande detalhe é que os governantes estão lá, primeiro, ninguém foi obrigado a colocar, você vai ser prefeito, você é obrigado a ser prefeito. Não existe isso. Existe uma candidatura. O cara fala assim, não, eu vou lá porque eu vou ajudar, tal, não sei o quê. Então, ele tem que fazer o melhor trabalho possível. Um governante, ele tem que ser o melhor, o the best. Ele foi colocado... Ninguém contrata uma pessoa para fazer um serviço mais ou menos. Sim. Você quer o melhor. Então, assim, o que a gente tem que entender é que a população brasileira, ela tem que rever esses conceitos dela. Que a gente acha ruim que o político está roubando, mas se o troco vem errado na padaria, você não devolve. Sim. Entendeu? Então, assim, tem que olhar tudo isso mesmo. E a partir disso, você começa a mudar você e o mundo vai mudando. Mas não espere o mundo mudar para você mudar, não. Mude você e... Se não mudou, paciência, eu estou mudado. Entendeu? Tenha esse pensamento. E aproveitando, isso é aula de estratégia empresarial pura, né? Diga-me quem é o dono da empresa que eu te digo como é que essa empresa é. Básico. Você busca os valores que o empresário tem, isso é uma questão. Sário, brigadão por essa pergunta. Temos agora a pergunta do Cristiano da Silva, lá da Flórida, Estados Unidos. Pô, que é isso, hein? Estamos internacionais. Ele mandou o seguinte: o atual CEO da Stripe, um grande getaway de pagamento usado pela Target. A Target é uma das grandes empresas norte-americanas, né? É o retailer, né? Aquelas trabalham de uma grande retailer. Recentemente afirmou que administrar é como andar de bicicleta. Pô, Cristiano, você tá bem filosófico, né? Vamos ver onde que isso vai parar. No início é difícil e dói, e depois a única coisa que muda é a velocidade. Por que a dor e a dificuldade continuam? Ou seja, a velocidade ela vai aumentando, mas a dor e a dificuldade continuam, sempre mesmo andando em bicicleta. Aí ele vem o seguinte: essa comparação pode ser feita também para uma administração dentro do Brasil ou não? Sim. Eu ainda penso o seguinte, ainda tem os tombos da bicicleta ainda que aumenta a dor, né? O percurso, que ela não continua sempre. Né? Tem hora que a bicicleta vai sem você, tem hora... Então é o seguinte, a analogia é muito interessante, mas realmente é isso.
Quando você aprende a fazer uma coisa e se torna um costume, se torna um hábito, fica fácil. Você não tem... quando você vai escovar dente, que se tornou um hábito, você fala, nossa, tem que ir lá escovar dente. Não, você vai escovar dente e tal. Quando você vai aprender a dirigir, é um trauma antigamente. O carro tinha 3 pedais para 2 pés. Quem que coloca onde? Hoje, na hora que você vai dirigir o carro, que você já tem experiência nisso, você vai olhar que música que você vai colocar no som. Então, é exatamente isso. Existe uma analogia muito interessante, que é o seguinte, para qualquer assunto, todos nós somos competentes e incompetentes em assuntos diferentes. Existe um negócio interessante, que é o seguinte, uma analogia rápida que eu queria fazer. Vamos supor que me falam assim, Aldrin, você vai pilotar um avião. Eu sei que eu sou inconscientemente incompetente. Eu não sei nem um tanto que eu não sei. Eu não sei se o avião tem chave, se tem um botão, não sei. Mas beleza. Só que eu vou ter que pilotar o avião. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso. E o curso começou a me mostrar, como o curso que vocês estão fazendo, vocês estão conhecendo tudo de gestão, o curso começou a me mostrar como que se pilota um avião. E eu vi a dificuldade que é pilotar um avião. A partir desse momento, eu sou conscientemente que eu ainda sou incompetente, eu não sei pilotar um avião. Mas eu sei agora que eu não sei. É diferente. Antigamente eu nem sabia o tanto que eu não sabia. E aí, eu continuei o meu curso, tirei meu brevet, e hoje eu piloto um avião, por exemplo. Então hoje eu sou conscientemente competente, eu sei pilotar o avião. Eu sei se o avião dá uma pane, eu sei como resolver. Só que aí, tem 20 anos, 30 anos de pilotagem de avião. É a historinha do carro. Eu vou pilotar o avião, eu vou colocar a rádio. Eu vou ser inconscientemente competente. Então o que a gente tem que desenvolver na gente é isso. É essa inconsciência de competência. É fazer natural e fazer bem feito. Que é diferente do que se faz no Brasil. Se faz no Brasil é o seguinte, o cara aceita um emprego, porque ele está desempregado, ele precisa, mas um saláriozinho ruim. Em vez de ele se capacitar para trocar de emprego, para buscar uma coisa melhor, ele finge que trabalha porque o cara está fingindo que está pagando ele. Então fica aquela analogia assim. E isso tudo vai acontecendo. O cara vai fazer um serviço no seu carro, ele te dá um preço menor, sabendo que ele vai usar uma peça pior, porque ele está fazendo mais barato. Porque o concorrente dele está usando a peça melhor e está ficando mais caro. Então isso não é justo, isso não é honesto, isso não é ético, que a gente tem falado tanto. Puxando rapidinho aqui agora, já te interrompendo, essa situação a pergunta que o Cristiano, eu acredito que a grande dificuldade que o aluno tem. Por isso que eu nem vou deixar o Carlos Eduardo falar ainda não. Primeiro porque nós já estamos caminhando para o fim do nosso programa. Então eu preciso que vocês tirem agora um minuto, porque é o seguinte, ali do outro lado nós temos pais de família, nós temos mães, donos de casa, pequenos empreendedores, futuros empresários, funcionários, pessoas querendo mudar de vida. Eu acredito que, por exemplo, muitos deles estão olhando hoje para vocês e falam assim, eu gostaria muito de ser um futuro Aldrin, um futuro Carlos Eduardo, que são pessoas de sucesso, e eu tenho o prazer de dizer que são amigos pessoais, quase familiares, né? Digamos assim, e pessoas que conseguiram conquistar seu lugar ao sol. A pergunta é, vivemos num país complicado, sabemos todas as dificuldades, sabemos que nem tudo depende só de sorte, depende de planejamento. Qual seria a dica que vocês podem dar para aquela pessoa que está ali? Do outro lado, às vezes quase desistindo de estudar porque está difícil, porque não tem tempo, ou porque de repente quer estudar, mas não sabe para onde que vai. Qual seria a palavra que vocês dariam para eles? Porque nós já estamos caminhando no final. Por mim, eu ficaria mais umas 3 horas, mas eu sei que a agenda de vocês é complicada. Carlos Eduardo, você primeiro. Eu diria que o mais importante de tudo é você não desistir jamais. Você não desistir jamais. Quando você tem um objetivo muito claro, eu acho que vale a pena. Né? Que dificuldades, ninguém prometeu para ninguém que seria fácil, que nada é fácil, né? E também eu não quero passar uma imagem aqui também de que nós estamos no pior do mundo, né? De que nós não temos jeito, de que nós não temos solução, né? Temos, né?
Temos. Inclusive, eu acredito que solução, a metade do futuro do Brasil estão nessas pessoas que estão estudando. É isso que eu ia falar agora. Elas são a continuidade do que a gente começa a plantar por aqui hoje. A solução está lá. Ó. A solução está lá. Né? Então, nós dependemos de vocês que estão aí. Né? Nós dependemos de vocês que estão aí, que querem fazer a vida da sua própria vida melhor, a vida do seu filho melhor, a vida de um pai, a vida de uma mãe melhor. Né? Então, eu acho que a grande palavra, a palavra é não desistir. Né? Não desistir, acreditar. Né? Eu acho que o Aldrich falou que você tem um sonho, você tem um objetivo, vai atrás. Mas eu não estou prometendo que vai ser fácil. Porque não é. E nunca é fácil. Coisas boas, eu aprendi com a minha avó, nunca são fáceis. Nunca. Não acredita, não cai no canto da sereia, né? Como a gente às vezes cai. Alguns candidatos aí, aproveitando que nós estamos em época de eleição, promete mundos e fundos, bolsa daquilo outro, não sei aquilo outro. E no final o que nos fazem é nos iludir. Né? Então não vamos cair em ilusão fácil, vamos trabalhar, vamos acreditar, né? Você só constrói uma carreira e uma profissão sólida com muito trabalho. Não, eu não desconheço outra forma. Né? Bom, você pode ganhar na Sena, mas qual a probabilidade de você ganhar na Sena? 1 em 1 bilhão? Né? Você pode ficar tentando o resto da vida. Você tem essa solução, você tem essa possibilidade também. Né? Mas eu não conheço ninguém, nenhum país, nenhuma sociedade que conseguiu ser grande, né? Conseguir satisfazer que não fosse através do trabalho, de muito trabalho. Desconheço. Eu queria usar, eu acho que concordo plenamente, eu queria usar uma abordagem de uma pessoa, uma profissional de RH que trabalha junto com a gente, e que ela fala exatamente disso, do sonho, da importância do sonho, da clareza que seu sonho tem que ter. Então, o que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: tem um sonho bem definido, mas se você não planejar o sonho, ele não vai sair do jeito que você quer. Então eu falo o seguinte, voltando àquela parte do planejamento. O planejamento é tão importante que se você falhar no planejamento, você está planejando em falhar. Então tenha o seu sonho bem definido. Não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil porque envolve N fatores, mas tenha resiliência, faça um planejamento do seu sonho e acredite que ele vai funcionar. E assim, e a gente depende realmente da mudança da mentalidade do povo brasileiro, que é com vocês. Entendeu? É o pessoal que está aí, mais o pessoal que está vindo também. Né? Vocês já estão em formação, daqui a pouco já estão virando empresários, não sei o que tal. Muitos já são, né? Mas já sentem, e o grande detalhe, já sentem na pele a dificuldade que é. Então, o grande definição para tudo é: tenha um sonho bem definido, corra atrás dele, e o sucesso é certo. Não é fácil. É complicado, né? Mas eu gostaria imensamente de agradecer a participação do Carlos Eduardo, do Aldrich. Eu sei que a agenda de vocês, eu particularmente agradeço imensamente, porque o Carlos Eduardo, o Aldrich, tem 2 anos que eu estou tentando encaixar uma agenda com vocês. Mas eu fico muito feliz imensamente de ter vocês aqui hoje. E para vocês que estão aqui do outro lado, a gente agradece a nossa participação, a participação que vocês tiveram, todos os polos que estão participando, mandaram suas perguntas, até as pessoas que estão nos Estados Unidos também, que estão nos acompanhando. E lembra o seguinte: o Centro Universitário Newton Paiva, através dos seus cursos de gestão e ensino à distância, vai ajudar você a construir seu sonho. Acredite nisso, você pode ter certeza que a gente vai ajudar vocês. www.newtonpaiva.br, entra lá, vestibular, e vem estudar com a gente. Muito obrigado e até o próximo workshop. E se Deus quiser, a gente vai falar de muita coisa ligada na administração, porque andar de bicicleta é difícil, administrar é difícil, mas a gente tem que continuar a construir um grande país chamado Brasil. Boa noite.